Olá, querido, querida, que está estudando a evolução do sistema capitalista. Sim, o capitalismo é um sistema econômico que tem suas origens no fim da Idade Média, depois foi se afirmando ao longo da Idade Moderna, chega à sua fase de maturidade com a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra no século XVIII e depois se espalha para os outros países europeus e depois para outras partes do mundo ao longo do século XIX. E chega no início do século XX mergulhando numa crise profunda, a crise do capitalismo liberal, desencadeada pelos efeitos da Primeira Grande Guerra, agravados pela quebra da Bolsa de Nova York e pela Grande Depressão Econômica, que marcou a década de 1930. E temos, a partir daí, o que se convencionou chamar de estado de bem-estar social, ou seja, para poder enfrentar a crise profunda que atingiu o capitalismo na primeira metade do século XX, foram adotadas políticas de redistribuição de riqueza, de políticas, por exemplo, que levaram à ampliação da legislação trabalhista, com criação de seguro-desemprego, de uma malha de proteção social, além de mecanismos que permitem ao Estado monitorar a atividade econômica e toda vez que percebe a economia desacelerar, o Estado então intervém fazendo investimentos em setores de infraestrutura ou, de alguma maneira, estimulando aqueles setores que são importantes para a recuperação da economia e para que ela volte, assim, a níveis de investimento e de crescimento normais. O fato é que a crise que marcou profundamente o capitalismo na primeira metade do século XX gera então um estado de bem-estar social e esse estado predominou especialmente nas décadas de 50 e de 60, caracterizando o que se chamava também de boom do pós-guerra. O que é isso? Boom do pós-guerra? Uma explosão, um crescimento econômico que marcou o período logo após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, o fim da década de 40, a década de 50, a década de 60, até o início da década de 70, quando uma nova crise começa a atingir o capitalismo. Sim, o capitalismo é um sistema que periodicamente vive uma situação de crise e de recomposição. Os ideólogos, os liberais, defensores do capitalismo, afirmam que essas crises são normais e necessárias. Sim, claro que eles trabalham dentro de uma perspectiva, né, de estatísticas, de uma abordagem tecnocrática, como se diz. Sim, porque afinal de contas, olha o que eu estou te dizendo. É um sistema econômico que passa necessariamente por crises periódicas. Mas o que significa isso? Significa que na prática joga milhões de pessoas no desemprego, cria uma situação de instabilidade econômica e de tensão social, cria uma situação, vamos dizer assim, de extrema penúria para setores da população que são excluídos abruptamente do mercado de produção quando vem uma crise de consumo, quando vem uma crise profunda. Em outras palavras, é um sistema que supõe crises periódicas para que ele possa se reciclar. Como assim crises periódicas para se reciclar? Sim, o capitalismo nessas crises teria, vamos dizer assim, uma espécie de salto. A crise é aquele momento em que se redefinem as posições, ou seja, aqueles setores que se tornaram menos competitivos, que estão defasados em termos tecnológicos, que não conseguem acompanhar o ritmo da produção, eles vão quebrando. De modo que a crise geraria então uma situação em que os menos competentes são eliminados e aqueles que são mais capazes, mais eficientes, conseguem ir adiante, ultrapassar e superar a crise. Na ótica dos economistas liberais, então, que através das suas concepções e teorias procuram justificar a ordem capitalista, eles acreditam que as crises são necessárias para que o sistema possa ir se aperfeiçoando periodicamente. Só estamos esquecendo o custo humano que implica ou que acompanha necessariamente tudo isso. Isso quer dizer que em intervalos periódicos, tem estudos detalhados nesse sentido, eles foram feitos já lá desde a década de 20, a década de 30, e mostram, por exemplo, que as crises no capitalismo elas se repetem em ciclos. Tem, por exemplo, uma análise famosa de um economista chamado Kondratiev, que mostra que a cada 40 anos o capitalismo vive uma crise de superprodução que leva a uma espécie de reordenamento do sistema, só que dentro de uma situação de trauma, seja de crise, de desemprego, de paralisação da produção ou de retração da produção do mercado de consumo e assim por diante. A cada 40 anos, em função das ondas de inovações tecnológicas, o capitalismo mergulharia numa crise de superprodução e, a partir da ultrapassagem dessa crise, então, entra numa nova etapa. Para te ter uma ideia, a primeira crise desse tipo teria acontecido em 1848. Claro que é uma crise ainda europeia, porque a industrialização era um fenômeno basicamente europeu. E, nesse sentido, acaba desembocando numa onda de revoluções, de revoltas, de agitações que sacodem a Europa em meados do século XIX. A chamada Primavera dos Povos. Nós temos, depois em 1890, repara, uns 40 anos depois da primeira crise, a crise de superprodução que desencadeia a época do imperialismo e do neocolonialismo.
com a partilha da África e da Ásia, com a tensão crescente entre as potências capitalistas na disputa pelos mercados mundiais, e o ponto, vamos dizer assim, em que desemboca essa segunda crise é a Primeira Guerra Mundial, com todo o trauma que ela gerou. Ora, mais 40 anos, quer dizer, 1890, a segunda grande crise econômica, 40 anos, 1930, mais precisamente, outubro de 29, quando explode a quebra da Bolsa de Nova York nos Estados Unidos e a crise americana logo se alastra para o resto do mundo. Agora é uma crise mundial porque o capitalismo já havia se internacionalizado o suficiente para que a crise na principal potência, os Estados Unidos, imediatamente se alastrasse para o resto do planeta. O resultado, onde é que desemboca essa segunda crise? Na ascensão do nazifascismo e na eclosão da Segunda Guerra Mundial. Uma quarta crise marcaria então já o início da década de 70, depois desse boom de crescimento que marcou a década de 50 e de 60, quando chega na década de 70, de novo o modelo econômico começa a se atingir seu limite e começa a se deparar com uma situação de crise. Aqui temos um agravante. No início da década de 70, a elevação abrupta dos preços do petróleo, a partir da formação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, agravou a crise da década de 70, de modo que com a crise do petróleo nós temos agora o capitalismo de novo, entrando na sua quarta grande crise de superprodução. Ela vai ser ultrapassada através da chamada ofensiva neoliberal. O que quer dizer isso? Basicamente vai se adotar um modelo econômico em que o Estado, que até aqui vinha se comprometendo com setores básicos em termos de bem-estar social, como educação, saúde, como segurança, passa a se descomprometer com esses setores, de modo a abrir esse espaço para os investimentos da livre iniciativa. Sim, querido, é disso que eu estou falando. Não é troco de nada que no nosso país, por exemplo, foi se dando um processo nas últimas décadas em que o ensino público foi se deteriorando. Nosso ensino público nunca foi de excelente qualidade, mas por incrível que pareça, ele já foi mais qualificado do que é hoje. A questão da saúde, por exemplo, não é troco de nada que nós temos um sistema de saúde que consegue fazer melhorias com muita dificuldade. Por quê? Porque, de certo modo, também a saúde se abriu como espaço, vamos dizer assim, para o investimento das empresas. Sim, é disso que eu estou falando. Na medida em que o Estado passou a se descomprometer com esses setores, eles passaram a se abrir para os investimentos da livre iniciativa. Eu sei que é cruel o que eu vou dizer agora, mas repara que quando, por exemplo, os meios de comunicação nos mostram o caos no sistema de saúde, nos mostram, por exemplo, pessoas sem atendimento morrendo na porta de hospital, de certo modo eles estão nos transmitindo uma mensagem. Eles nos mostram esse quadro caótico não tanto para nos indignar, nos levar, nos revoltar contra essa situação, mas muito mais para nos assustar, nos apavorar e nos levar à conclusão de que se nós quisermos ter uma chance, quando um ente querido adoece ou quando nós mesmos precisamos de atendimento, que nós temos que pagar por um plano de saúde privado para poder ter uma chance e para poder ter um atendimento minimamente digno. Ou seja, quando se retrata o caos no sistema de saúde, não é exatamente para mobilizar a população e levá-la a pressionar o governo para melhorar a qualidade desse serviço. A não ser em época de eleição, quando isso passa a ser instrumentalizado. Mas basicamente a ideia é sucatear, vamos dizer assim, o que seria uma saúde pública, para forçar os setores da população que têm condições de fazer isso, de adquirir um plano de saúde privado e pagar por aquilo que na verdade deveria ser oferecido pelo Estado, porque para isso pagamos impostos. Mesmo raciocínio vale para a questão da segurança. Tu acha que essa questão que a gente está vendo no nosso país, por exemplo, de um verdadeiro caos que está se instalando com relação à violência que vai se generalizando, a insegurança disso que vai tomando conta de todos os aspectos da vida da sociedade, por que isso está acontecendo? De certo modo, porque existe a perspectiva de vender serviços de segurança para aqueles que podem pagar. Sim, essa é a face cruel. Quando nós sucateamos a saúde pública, nós vamos forçar alguns que podem a gastar parte da sua renda contratando um plano de saúde. Mas e os que não podem? Esses vão ficar tirados à própria sorte. E na lógica do capitalismo, é assim que funciona, cada um por si. Mesmo o raciocínio vale para a segurança. Aqueles que puderem pagar por segurança, muito bem, vão ser minimamente protegidos. Os outros vão ficar expostos à violência generalizada. E o mesmo vale para a educação. Ou seja, sucateando a educação pública, tu força aqueles setores da população que têm capacidade de pagar ensino privado, transformando a educação num dos grandes negócios do século XXI, como a gente sabe que é hoje. Desde essa época, então, a política chamada de Estado mínimo leva o Estado a se descomprometer com aqueles setores que tradicionalmente ele foi se comprometendo durante aquele período que a gente chama de época do estado de bem-estar social. Isso quer dizer, então, que daqui para frente o Estado vai cortar gastos com educação, com saúde e com segurança. Vai demitir funcionários, reduzir ao mínimo, assim, seus custos, de modo a reduzir a carga tributária sobre as empresas. O presidente dos Estados Unidos, já que estamos falando de um país onde nós temos, de certo modo, vamos dizer assim, uma ideologia que justifica o capitalismo na sua plenitude, lembro bem de um dos presidentes americanos,
fazendo referência exatamente a essa questão, ou seja, a de que quando nós reduzimos os impostos sobre os ricos, isso permite que a economia cresça, porque com menos impostos eles reinvestiriam os seus lucros maiores, pagando menos impostos, seus lucros aumentam. E aumentando seus lucros, eles reinvestiriam, vamos dizer assim, em novas atividades que gerariam emprego. Aliás, na própria campanha eleitoral que nós temos agora se desenrolando no nosso país, tu pode escutar esse tipo de argumento por parte dos candidatos, dizendo que atraindo empresas, reduzindo e dando isenção de impostos para elas, elas vão então investir mais e gerar mais empregos. E esse seria o caminho para criar, vamos dizer assim, empregos e criar bem-estar, vamos dizer assim, na sociedade. Ora, não necessariamente aqueles que aumentam seus lucros vão reinvesti-los. Isso pode se dar simplesmente sob a forma de consumo de luxo, ou, muitas vezes, percebendo que a economia não está dando os lucros que, vamos dizer assim, aquele empresário gostaria de ter, ele vai, por exemplo, usar seus recursos não exatamente na produção, mas, por exemplo, na especulação, em emprestar dinheiro a altas taxas de juros para países que estão endividados, ou para as pessoas que estão enfrentando dificuldades e assim por diante. De qualquer jeito, querido, isso caracterizou já a década de 80, ou seja, uma política neoliberal em que o Estado vai reduzindo suas funções e entregando para a especulação e para os investimentos privados os setores que antes vinham sendo, de certo modo, vamos dizer assim, assegurados pelo Estado de bem-estar social. Educação, saúde, segurança, entre outros setores. Claro que uma onda de inovações tecnológicas também vai acompanhando essa nova etapa do desenvolvimento do capitalismo. A questão das telecomunicações, a questão da biotecnologia, até porque existe agora uma aceleração do processo de globalização. Aqui também temos que tomar cuidado, porque a aceleração do processo de globalização, que vai integrando todas as regiões do planeta, não significa que todas elas vão se beneficiando. Pelo contrário, algumas inclusive passam a ser praticamente excluídas desse processo. É o caso da África, por exemplo, que vai ficando praticamente à margem desse processo de modernização, de inovação tecnológica que foi desencadeada pela chamada Revolução Científico-Tecnológica. Temos que considerar, então, essas questões todas e já dentro de uma nova etapa do desenvolvimento econômico que a gente chama de época da globalização, que não é exatamente algo novo, recente, também vem se construindo com o capitalismo ao longo desses 5 séculos que vem lá, desde a passagem da Idade Média para a Idade Moderna até o início do século XXI. Para completar esse quadro, de certo modo, vamos dizer assim, abrindo novos espaços de investimento para o capital em escala mundial, temos também a crise do modelo comunista. Não conseguindo acompanhar as inovações tecnológicas que o Ocidente está vivendo, começam esses regimes a desmoronar. A própria União Soviética vai se desintegrar no início da década de 90. O que abriria, vamos dizer assim, novos espaços para os investimentos do capital. Nós temos alguns casos, como a China, por exemplo, que vai adotando modelos que combinam elementos do capitalismo com elementos do comunismo. Ou temos, como no caso da Rússia, uma espécie de guinada de volta mesmo à economia liberal, à economia de mercado, de livre iniciativa e seguindo, vamos dizer assim, o que seriam os princípios dessa nova etapa do desenvolvimento do capitalismo. O fato é que em praticamente todos os países isso implicou um retrocesso nas conquistas sociais, uma deterioração nos indicadores de desenvolvimento humano e da qualidade de vida da população, o aumento das taxas de desemprego, de modo que uma espécie de guinada está se dando nesse momento, porque a política econômica neoliberal parece ter gerado muito mais problemas do que propriamente soluções e saídas para os problemas que se colocaram para a crise econômica no fim do século XX. De modo que um país como o nosso, inclusive, adotando políticas sociais bem consistentes, tem sido uma espécie de pioneiro, vamos dizer assim, nessa nova etapa que procura ultrapassar o neoliberalismo, o capitalismo globalizado, colocando de novo alguns elementos fundamentais em termos de bem-estar social. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos anos, tu podes ficar atento, mas tu sabes agora o que está em marcha, ou seja, o capitalismo entrando numa nova etapa do seu desenvolvimento. Pela quebra da Bolsa de Nova York e pela Grande Depressão Econômica, que marcou a década de 1930. E temos, a partir daí, o que se convencionou chamar de estado de bem-estar social, ou seja, para poder enfrentar a crise profunda que atingiu o capitalismo na primeira metade do século XX, foram adotadas políticas de redistribuição de riqueza, de média, depois foi se afirmando ao longo da Idade Moderna. Chega à sua fase de maturidade com a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra no século XVIII e depois se espalha para os outros países europeus e depois para outras partes do mundo ao longo do século XIX. E chega no início do século XX mergulhando numa crise profunda, a crise do capitalismo liberal, desencadeada pelos efeitos da Primeira Grande Guerra.
agravados para a recuperação da economia e para que ela volte, vamos dizer assim, a níveis de investimento e de crescimento normais. O fato é que a crise que marcou profundamente o capitalismo na primeira metade do século XX gera então um estado de bem-estar social, e esse estado predominou especialmente nas décadas de 50 e de 60, caracterizando o que se chamava também de Olá, querido, querida, que está estudando a evolução do sistema capitalista. Sim, o capitalismo é um sistema econômico que tem suas origens no fim da Idade e políticas, por exemplo, que levaram à ampliação da legislação trabalhista, com criação de seguro-desemprego, de uma malha de proteção social, além de mecanismos que permitem ao Estado monitorar a atividade econômica e toda vez que percebe a economia desacelerar, o Estado então intervém fazendo investimentos em setores de infraestrutura ou, de alguma maneira, estimulando aqueles setores que são importantes para